Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, diálogos com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no seu Direito em Análise desse sábado. Hoje a gente vai falar sobre união estável, vamos falar sobre casamentos, vamos falar sobre casamentos homoafetivos entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que se consideram heterossexuais, enfim, as pessoas que são heterossexuais, casamentos entre homens e mulheres. E a nossa super convidada de hoje é a doutora Thaís Mendes. Doutora, seja bem-vinda ao seu Direito em Análise. Obrigada, bom dia, obrigada, é um prazer, obrigada pelo convite e tomara que eu possa ajudar aí nas questões que os telespectadores trouxeram para nós. Com certeza, assim, a gente sempre costuma reforçar que as nossas perguntas são sempre que vêm dos internautas, de modo geral são perguntas relativamente básicas para um profissional da área do direito, mas que são extremamente esclarecedoras e que podem servir para um monte de gente que tem as mesmas dúvidas. Sim. Tanto é que parte das questões, às vezes, quando elas chegam muito próximas uma da outra, muito parecidas, a gente acaba compilando para que sejam esclarecimentos mais amplos. E o nosso primeiro questionamento, se eu puder entrar nele já, foi um questionamento que chegou mais do que um deles, e a gente juntou para que fique esclarecido sobre isso, que deve ser uma preocupação que deve estar pegando para um monte de gente que tem um casamento homoafetivo. Esse nosso internauta, doutora, disse o seguinte, que ele e o companheiro, eles são casados já, tudo certinho, eles são um casal homoafetivo e eles estão com receio agora com essa possibilidade do retorno da discussão sobre a legalização ou não do casamento homoafetivo, se a união deles vai continuar valendo, se eles correm algum risco de perderem esse casamento que eles realizaram há 2 anos atrás. Legal. Então vamos lá, Ju. Para a gente entender um pouco isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás e entender, sobre o reconhecimento da relação homoafetiva. Lá em 2011, o STF reconheceu a relação homoafetiva, assim como a relação heterossexual. Então, a partir desse momento que ele reconheceu, passou a valer todos os mesmos direitos do casamento entre pessoas do mesmo sexo, passou a ser igual das pessoas de sexo diferente, o heterossexual. Por que o STF decidiu julgar uma ADIM e reconhecer essa união? Porque não existia lei. O Código Civil o Código Civil ele não avançou conforme a sociedade avançou. Dito isso, as pessoas foram atrás para esse reconhecimento, foram realizar os seus casamentos, e aí existiam projetos de leis, tanto favorável quanto desfavorável. Por quê? Porque a função de legislar, de criar uma lei disso, é do legislativo, tá? Então, aí o que aconteceu agora? Existe um determinado projeto de lei que está em discussão numa comissão específica para proibir, E aí a gente fala o seguinte, se for aprovada essa lei e houver mesmo essa proibição, as pessoas que casaram nesse período de 2011 até agora, elas não vão perder o seu direito. Isso é um direito adquirido, é um princípio constitucional. A partir do momento que aquilo é implementado na sua vida, que é o princípio do direito adquirido, a pessoa não perde mais. Claro que a gente sabe que pode, aí, com esse projeto de lei, se a gente pensar sempre o pior cenário, pode aumentar o preconceito das pessoas, mas aí a gente sempre fala, essas pessoas que tiveram, que têm esse tipo de relação, que foram lá e formalizaram o seu casamento, sempre tem que procurar o seu direito. Se achar que está tendo o seu direito prejudicado, sempre procurar um advogado, uma pessoa especialista, alguém de sua confiança, para voltar a ter o direito que foi aprovado lá desde de 2011. O fato é que, mesmo que se for aprovado, eu creio que isso não vai para frente, entendeu? Então, as pessoas podem ficar tranquilas, as pessoas que são casadas com pessoas do mesmo sexo, que já formalizaram essa união, pode ficar tranquila que seus direitos vai ser resguardado, direito de herança, direito de adotar, provavelmente continuará da mesma forma que já está agora. E uma coisa que a doutora falou que é extremamente relevante para que as pessoas se lembrem, se precisar de um aconselhamento jurídico, busque um aconselhamento jurídico sério, de profissionais
realmente especialistas na área que podem te dar uma orientação muito correta sobre isso, até porque para não se criar também um falso alarme sobre isso, né? Sim, Ju, eu sempre falo assim, o advogado, qual é o melhor advogado? O melhor advogado é o advogado da sua confiança, né? Exatamente. Procure uma pessoa, um advogado que você conhece. Eu não conheço nenhum. Procure um especializado. Hoje a gente tem internet, a gente vê, dá pra gente consultar sobre o advogado, porque não existe pessoa mais capacitada e mais técnica para tirar dúvida das pessoas, que escuta o caso concreto, escuta todas as situações, do que um advogado, né? Então, uma pessoa que tem dúvida, eu sempre falo assim, procure um advogado. O melhor, o da sua confiança. Exatamente, fica a dica. Doutora, nosso próximo questionamento, eu gostaria de saber o seguinte, ela pergunta quais são as principais diferenças legais entre casamentos entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos opostos, entre homens e mulheres, ou entre mulheres, só mulheres, ou só homens. Existe diferença? Não existe. Então, assim, não existe diferença legal. Quando houve esse reconhecimento, conforme eu te disse, lá em 2011 pelo STF, ele equiparou as relações heterossexuais. Então, os mesmos direitos que tem um casamento entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexo diferente, os mesmos direitos são resguardados para ambos, tá? A partir do momento que houve essa equiparação, todos os direitos, adoção, herança, enfim, todos os direitos dos casais homoafetivos também são como os héteros. Se a pessoa sentir, que, esse direito não está sendo cumprido, procure o judiciário, procure ajuda, porque esse direito tem que ser resguardado. O STF, quando formou esse entendimento, ele não falou assim, ressalvado isso. Não. Ele diz, é igual à união heterossexual. Então, todos, não existe nenhuma distinção legal. Entendi. Então, assim, já está praticamente respondido o nosso próximo questionamento, porque a pessoa gostaria de saber o seguinte, como que a legislação atual em vigor no Brasil trata questões ligadas a direitos de herança, de propriedade, enfim, de adoção entre casais homoafetivos. Conforme eu já te falei. Da mesma forma. Mas aí vamos dar um exemplo. Por exemplo, no direito sucessório, os herdeiros necessários, está lá o cônjuge ou convivente, né? Isso aí para... quando foi o Código Civil, conforme eu já disse, né, ele não fala sobre as relações homoafetivas, só as heterossexuais. Então, aí, como foi reconhecido em 2011, o cônjuge ou o convivente de relação homoafetiva tem os mesmos direitos, é herdeiro necessário. Então, como eu disse, herança, guarda, adoção, todos os direitos que é da relação heterossexual vai ser para as pessoas do mesmo sexo. Não muda em nada. Perfeito, ótimo. Esse próximo questionamento é um assunto meio espinhoso. Porque a pessoa diz o seguinte, a minha sobrinha tem 15 anos, ela está grávida, e os pais dela querem que ela se case com um menino que é pai da criança. Essa pessoa gostaria de saber se uma adolescente de 15 anos pode casar e se isso não é considerado um crime. Tá, vamos lá. A partir de 2000, ou melhor, até 2019, existiam algumas exceções do casamento, tá? Poderiam casar pessoas menores de idade, no caso dessa pessoa, desse questionamento, se estivesse grávida. Então, poderia. Era uma exceção. Claro, com autorização dos pais, enfim. Depois de 2019, entrou-se uma lei em vigor que proibiu qualquer forma. Menor de 16 anos, não importa, pode estar grávida, não pode realizar o casamento. Ótimo. Tá? Aí, o questionamento da telespectadora, né? O que fica ali, que a gente não pode dizer se é crime ou não, por exemplo, é que ela não me fala quem é a pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa que quer casar. Por exemplo, se for maior de 18 anos, ela pode sim estar cometendo crime. No entanto, se for um menor, é um ato infracional. Entendi. Tá? Agora, vamos lá. No âmbito civil, deixando a esfera criminal indo para o âmbito civil, o que pode acontecer? Essas pessoas resolvem casar, né? Esse casamento pode ser anulável ou nulo. Quando chegar lá no cartório, o próprio cartorário vai dizer, não, olha, não tem como casar. Você é menor de 16 anos, existe uma lei que proíbe, veda totalmente o seu casamento, tá? Então, ele é nulo ou anulável. Por exemplo, fui num cartório e consegui realizar esse casamento. Ele pode ser anulável, tá? Então, ele pode ser questionado. Mas, assim, a partir de 2019, não existe nenhuma exceção. As pessoas perguntam por causa disso. Que até 2019 existia a exceção. Se tivesse grávido, os menores de idade poderiam casar.
2019 para cá, não pode mais os menores de 16, tá? Os Perfeito. 16 a 18, pode casar? Pode, desde que haja autorização dos pais. Ah, não tem autorização dos pais, eu quero muito casar, né? 16 a 18. Lembrando que o 16 não é o caso do que você me passou, que tem 15 anos. 15 anos. 16 a 18. Quero casar e meus pais não autorizam. Pode até entrar no judiciário. Existe um suprimento judicial que se os pais não autorizam. Claro, isso tudo no judiciário, o juiz escuta as partes, o juiz escuta os pais para entender porque não deu autorização. Pode também conseguir casar através desse suprimento judicial. Mas nesse caso que ela falou, não tem como casar, tá? Ótimo. Agora, se é considerado crime, eu preciso saber com quem ela vai casar. Entendi. Pra daí dizer se sim, não é um crime ou um ato infracional. Mas sim, se for uma pessoa de 18 anos, pode ser até um crime. É considerado estupro, no caso? É estupro de vulnerável. De vulnerável. Fico alerta. Até a gente teve um caso que repercutiu muito, de um prefeito aqui do Paraná mesmo, Sim, né? sim. Que se casou com uma menina de 16 anos, depois apareceram fotos deles e ela com 14 anos, enfim, Sim, né? sim. É importante que exista esse alerta também para os pais, né? Com 15 anos, um pai e uma mãe terem a intenção do casamento, que seja a intenção, é entender que não pode, né? Sim. Que não tem como. E além do alerta, os pais, né, Ju, saindo aí do jurídico, até os adolescentes, né, tão novos, decidindo casar, levar uma vida. É um ato jurídico, gente, formal e solene, né? A partir do momento que a gente resolve casar, tem as consequências jurídicas, né? Então, assim, aproveitar mais a vida, aproveitar, ver. A gente, às vezes, muito novo, decide, assim, né, no âmbito da emoção. Então, assim, esperar, aguardar tanto conscientização dos pais como os próprios adolescentes, né? Exatamente. E tem uma vida inteira para viver como adulto, né? Isso. Então, aguardar o momento. Exatamente. Nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa gostaria de saber quais são as principais diferenças legais entre um casamento civil e uma união estável. Existe alguma diferença? A pessoa gostaria de saber se tem implicações de diferença entre um e outro. Tem sim diferença, tá? Primeiro, vamos lá, no casamento civil, quando a gente vai até o cartório, antes de casar, a gente tem que decidir sobre o regime de bens, certo? Qual o regime de bem que a gente vai escolher, o parcial, separação total, enfim. A união estável, ela foi reconhecida, e aí, quando ela foi reconhecida, eles colocaram um regime de bem de parcial de bens. Então, hoje, se você consegue o reconhecimento da união estável, obrigatoriamente o regime vai ser o parcial. Isso se você não acordar com seu parceiro de ser diferente. Então, basicamente, a diferença é essa. União estável, regime de bens parcial. O casamento civil, eu vou até o cartório e posso decidir, de acordo com o meu cônjuge. Ah, não, eu quero a parcial. Não, eu desejo a separação total de bens. Então, juridicamente, essa é a diferença. A diferença maior. Tá? Nosso próximo questionamento diz respeito a uma pessoa que vive em uma união estável. E ela diz o seguinte, que ela e o marido estão juntos já há 5 anos, numa união estável. Eles não formalizaram a relação com o casamento, segundo ela. Ela gostaria de saber se, no caso de uma separação, ela pode ficar sem absolutamente nada. Acho que já foi respondido, né? Mas assim, eu sempre costumo falar, eu até recomendo para as pessoas que me procuram, o boca a boca, né, assim, não é o ideal. O que acontece da união estável, por exemplo, no caso dessa telespectadora que passou essa pergunta? Se ela já fazia um contrato, né, particular, ou até uma escritura pública, ela se resguarda já, né? Então, assim, no caso, se ela se separar agora, ela vai ter que comprovar que tem uma união estável ainda, para conseguir ter a divisão parcial. E pelo teor da pergunta, dá uma indicação que existe um risco de uma separação, né? Exato. Aí o que eu falo para as pessoas, gente, mas não é melhor a gente já se prevenir? Vamos lá fazer um contrato particular, ou vamos fazer uma escritura pública da união estável, que você já delimita ali, dizendo, a gente tem uma união estável. Aí, porque o que acontece? Quando entra judicialmente, ela tem que pedir o reconhecimento da união estável e a dissolução da união estável. E se aí ela tem já uma escritura pública, um contrato, ela só vai pedir a dissolução, porque o reconhecimento já houve, certo? Entendi. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, se previna, né? Para justamente não ficar essa dúvida, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Muito provável que se ela já está há 5 anos, né, que ela disse... 5 anos. Ela vai conseguir comprovar essa união estável. Mas eu falo assim, se você não conseguir comprovar, aí pode ser que saia mesmo sem nada, né? E um processo judicial é sempre um processo judicial. Exato, né? Existe a morosidade, existe você no judiciário, existe ir atrás de um advogado, enfim. Então, assim,
recomendo sempre, faça um contrato, uma escritura pública. Foi o que a gente falou desde o início, tem falado, procure um advogado, olha, eu quero eu quero fazer um contrato da minha união estável, eu quero já colocar o regime de bens, eu quero dizer com quem vai ficar a casa, se tem alguns bens, com quem vai ficar o... É a melhor coisa que eu falo, se prevenir é muito melhor do que deixar acontecer e depois ter que ir, igual você disse, para o judiciário para brigar e ainda ter esse reconhecimento dessa união. Outra coisa também que acabou não chegando questionamentos para isso, mas é uma coisa que meu marido é advogado, a gente conversa muito sobre isso e ele já escreveu também sobre isso, das formas de família, né? Porque hoje não existe só a família tradicional brasileira, né? O homem, a mulher, né? Existem diversas formas de família. E é importante esse reconhecimento também, pode ser com um contrato, por exemplo? Exatamente, Eu acho... Na verdade, assim, hoje a gente pode colocar qualquer tipo, né, num contrato, numa escritura pública. Então, se você já determinar, será muito mais fácil, mesmo que você tenha que entrar no judiciário, se você tem um documento comprovando. Então, eu falo assim, resolvi ter uma união estável, homoafetiva, ou, né, heterossexual, enfim, coloque tudo isso, determine, coloque os limites dessa união, que será muito mais fácil na hora de fazer a dissolução. Claro, ótimo. Acho que a dica é muito importante. Doutora, nosso último questionamento, a pessoa gostaria de saber o seguinte: como é que funciona um processo de separação de um casamento civil? Quais são os passos que ela precisa dar, para onde ela precisa começar? E ela gostaria de saber se custa muito caro. Tá. Primeiro passo, eu acho, é procurar um advogado, como a gente está falando, um especialista, né? Um advogado da sua confiança, se já conhece, se não conhece, de preferência um especialista. E aí, é bem complexo responder essa pergunta, porque depende de vários fatores para a gente determinar qual vai ser os passos a ser seguidos. Por exemplo, eu preciso saber qual é o regime de bem que ela optou, tá? Eu preciso saber também, tem filhos? Não tem? Porque, por exemplo, se ela tiver filhos, precisa ser necessariamente no âmbito judicial. Certo. Que lá o Ministério Público precisa participar desse processo para resguardar os direitos das crianças. Eu preciso saber se eles estão de acordo ou não. Porque, por exemplo, se eles estiverem de acordo e não ter filho, eu posso fazer esse divórcio extrajudicial, que é bem mais tranquilo, tem custos menores, né? Mais rápido. Outro questionamento que eu preciso fazer, tem bens, não tem bens? Porque os bens, se entrarmos nos judiciários, né, isso também faz parte das custas processuais se ela não for beneficiária da justiça gratuita. Então, assim, são inúmeros fatores para eu responder para ela qual vai ser o custo, qual é a forma, sabe? O ideal seria que ela procurasse um advogado, procurasse uma pessoa e tirasse todas as suas dúvidas, que ela analisaria o caso concreto, todas as peculiaridades do caso dela e falaria para ela exatamente qual é o caminho que ela tem que seguir. Ótimo, acho que ficou muito esclarecido, os temas ficaram todos muito bem esclarecidos. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, gostaria de te mandar uma perguntinha em particular, a pessoa pode fazer isso? Pode, fica à vontade. Tá. Eu tenho Instagram, tenho também e-mail, não sei se você quer que eu passe, se vocês colocam aí. Colocamos, pode falar o seu e-mail sem problema nenhum. Posso? TM, Thaís com HY, Mendes, @gmail.com. Instagram também TM, Thaís Mendes. E claro, se uma pessoa quiser às vezes procurar o celular, enfim. Se quiser dar um número também, pode dar sem problema nenhum. O celular 459-9923-2024. Se quiserem, tiver mais alguma dúvida, enfim, a gente está aí para esclarecer e ajudar melhor, né? Poder responder cada um com as suas peculiaridades que for passando, né? Certo, ótimo. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo conversar conosco. Já quero deixar o convite lançado para o nosso próximo bate-papo. Eu sei que a doutora também já foi presidente da Comissão Eleitoral da OAB aqui em Cascavel. É um tema que a gente vai voltar a falar. Nós conversamos há pouco tempo com o doutor João Paulo Pio, que lamentavelmente faleceu, mas é um tema que a gente vai voltar a falar até pelas proximidades da eleição municipal. E eu gostaria de deixar o convite super aberto aqui para a doutora. Legal, Ju. Prazer meu, foi muito bom estar aqui conversando e será um prazer retornar. Só me chamar que eu estou aqui de novo. Mais uma vez, muito obrigada, então. Obrigada. E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.